Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Eu vim aqui para perguntar para você se você sabe qual é a memória que as suas células estão tendo. Bom, se você quer saber mais sobre qual memória, as suas células estão tendo agora, faça uma pergunta para si mesmo. O que eu tenho frequentemente? Se você frequentemente você tem dores de cabeça, você tem algum fator, que acontece que nem eu. O meu era ter dor de cabeça. Uma vez por semana eu sentia dor de cabeça, né? Isso é uma memória celular, pessoal. Essa memória celular, tá? Ela é difundida por dois aspectos muito importantes, tá? O primeiro deles, né, é o fator que a gente considera como o hereditário, tá? Esse hereditário, ele fala muito, sobre quais tendências a nossa célula tem a ter. Um exemplo, se algum familiar seu, se tem quadros de, sei lá, meu avô morreu de ataque cardíaco e o pai dele também, Isso é um quadro, tá? Que a gente pode ter, no nosso desenvolvimento e assim ter uma tendência a ter esses quadros. Se nós, aí que mora a chave, que é o que a epigenética promete, pessoal. A gente está condenado, tá? Por mais que nós tenhamos uma hereditariedade, a gente está condenado se a gente quiser, tá, pessoal? Porque dependendo do ambiente em que eu me coloco, em que eu coloco as minhas células, os meus sistemas, tá? Eu posso, a hora que eu quiser, mudar, tá? Essas memórias que acontecem inicialmente através das nossas células, tá? Como que eu posso? Você já parou para se pensar? Você tem uma ideia? Se você tem uma ideia, deixa aqui seu comentário, ok? Então, mas eu vou falar um pouquinho sobre a minha experiência. Eu conheço sobre a epigenética, A epigenética é exatamente tudo que está externo, Que é externo e que eu me coloco, tá? Esse externo, ele é um exemplo. Às vezes a gente não pode controlá-lo, Por que não? Você consegue controlar como vai ser a sua casa? Qual família você vai nascer? Não tem, como controlar esses aspectos, O que a gente pode controlar são as nossas escolhas, Como aquele ditado muito importante que diz: somos livres para escolher, mas somos escravos das consequências de nossas escolhas, tá? Então isso sempre tem que estar em mente. E sendo assim, você entendendo que tem coisas que pode ser mudado, Um exemplo, eu estou acima do peso, isso pode ser mudado. Eu estou doente, isso pode ser mudado. Eu não estou me sentindo bem, isso pode ser mudado. A única coisa que não pode ser mudado é a família que você nasceu, Então, essa memória hereditária não tem como lutar contra ela. Você pode fazer a seu favor ter hábitos diferentes, tá? Porque se sua família está sofrendo com vários histórias repetitivas, de doença, de problemas, isso é uma tendência do DNA, mas porque ele é submetido aos mesmos costumes, ao mesmo padrão. A partir do momento que você muda esse padrão, você tem a capacidade de otimizar a sua vida celular, tá? Isso contribui em todos os aspectos de nossa vida, seja ele espiritual, físico ou emocional. Por quê? Porque a partir do momento que você escolhe, tá, o que você come com consciência, tá? Você tem consciência que o que você come pode te deixar ansioso,
né? O que você escolhe pode te deixar agitado. Então, tudo são escolhas, pessoal, ok? Então, a nossa missão aqui é aprender que somos responsáveis e co-criadores da nossa realidade, tá? Inclusive da nossa realidade física, tá? Se você tem algum tipo de problema, é o seu corpo falando para você, tá? Nosso corpo, ele fala, nosso corpo é tão inteligente que o formato dele, ele vem no formato que você precisa para desenvolver a sua missão, o seu caminho. Se você vai ter que ser comunicativa, você tem no seu corpo sinais que você precisa ser comunicativa. Que nem eu. Eu tenho. Olha a minha boca. A minha boca fala que eu tenho que ser comunicativa. Não posso me fechar num ciclo porque isso está indo contra a minha missão. E vários outros aspectos, tá, pessoal? Olha a minha sobrancelha. Minha sobrancelha é forte, né? E isso tem significado, tá, pessoal? Então, tudo no seu corpo, ele fala, inclusive doenças, tá? Se você tem doenças, cada doença tem a sua relação, tá? Com algum aspecto físico ou emocional, porque a maioria das nossas, dos nossos problemas, tá? Ele tá nessas duas naturezas, seja ela física ou seja ela emocional. E essa dualidade, né, que a gente está disposto, né, ela a todo momento, tá, ela interage com a sua assinatura que você vai, através dessas duas consciência, né? Porque nós temos a consciência do quê? Nós temos a consciência verbal que nos permite experienciar, né? Como? Um exemplo, eu vou experimentar a palavra amor. A partir do momento que eu uso o sentido da fala, ou posso usar o sentido, né, de poder imaginar, né, de tentar ver o amor, né, eu tenho essa capacidade, tá? E é aí que tá a chave desse aspecto. Por quê? Porque essa capacidade é o que vai jogar sementes no meu subconsciente. Então a palavra, o verbo, tá? Ela te dá capacidade de ser, né? E é uma inteligência que nós temos dentro de nós que vai interagir com a outra inteligência, que é a nossa inteligência cognitiva, que está relacionado, né, ao que nós aprendemos, né? Então, o que o mundo nos ensina. Então, um exemplo, eu cresci numa família onde eu fui ensinada que comer pão de manhã e de tarde e de noite, tudo bem. Que comer fast food no final de semana, comer lixo, que tudo bem. Que amor é você dar Coca-Cola para criança, que a mãe dela não deixa ela tomar. Então, isso são contradições, pessoal, tá? Por que contradições? Porque quem ama, cuida. E um exemplo, você veio aqui para cuidar da saúde do seu filho e atender todos os desejos dele, porque para você é mais conveniente, em vez de você pensar, ai não, eu preciso cuidar da saúde dele, afinal de contas, a única riqueza que nós temos e levamos para a vida inteira é a nossa saúde, nosso bem-estar, seja ele físico ou emocional. Não é mesmo que o dinheiro não tem capacidade de comprar essas coisas? Então, escolher do que nos nutrimos é um passo muito importante, não é para qualquer um, tá? É só para quem sabe o que quer e busca
né, aperfeiçoar e trabalhar com a única riqueza que realmente importa, que é a sua saúde física, tá? Então, saúde física, pessoal, tá? Ela está totalmente relacionada às nossas escolhas. Se você não quer ter o mesmo padrão da sua família, você tem que ser diferente. Se você repetir os mesmos erros, né, que pode condicionar resultados nada positivos, como uma doença, né? Eu sempre, desde nova, tive dor de cabeça. Então, com certeza, isso já era uma memória celular, né, que eu trouxe através da minha hereditariedade. E aí, conforme essas duas inteligências, a verbal, né, que a gente, por escutar, a gente começa a repetir, né? Isso vai jogando sementes no nosso inconsciente, que daí acaba virando um aprendizado e a gente acaba sempre sendo daquele jeito, né? Nós deixamos de usar a neuroplasticidade, que é a capacidade de jogar novas sementes ou outras sementes, né? Para a gente poder construir outras coisas. E aí a gente cai em ciclos, né? Ciclos de repetições, de sempre sentir aquela sensação. Um exemplo, o meu problema, poderia dizer que sou muito agitada, que vou da água pro vinho em segundos. Por quê? Mas quando eu chego na água, né, que eu sou água e eu viro vinho, tá? Depois rapidamente eu volto a ser água de novo, e se precisar eu viro vinho de novo, porque eu não tenho problema de querer ser de um jeito. Não, eu entendo a minha natureza é fogo. Como que é o fogo? Ele pode ser devastador, mas mesmo assim ele trabalha a favor da natureza, porque a partir do momento que ele limpa, a natureza se reconstrói novamente. Então somos todos construtores, tá? Fazendo os nossos papéis, e nós temos que aprender a identificar qual que é o nosso papel aqui, certo, pessoal? Então leia os sinais que os sentidos te mostram, tá? E trabalhe essas duas inteligências, a verbal, né? Se policiando, sabendo o que tem que fazer, o que tem que ser feito, né? E se você come, usa a nutriterapia a seu favor, vai ficar bem mais fácil. Porque se você come pão de manhã, tarde e à noite, não ache estranho, tá? Você se sentir totalmente depressivo e triste, tá? Você joga muita açúcar no seu sangue, tá? E o excesso de insulina vai comprometer o seu cortisol, tá? E aí, dependendo, somando a outros fatores, você pode realmente, se você não toma sol, por exemplo, ficar muito depressivo, tá? E estressado, se você tomar muito café. Então, nós temos que achar a nossa homeostase, o nosso ponto de equilíbrio. Viemos aqui para isso. E para quem tem interesse, né, em saúde e bem-estar físico e emocional, tá? Que ele reflete através do seu físico, a nutriterapia tem para você grandes resultados positivos, tá? Porque ela fortalece o sistema imunológico e você fica blindado, trabalhando e desenvolvendo os genes da saúde e adormecendo totalmente os genes da doença. Tá, pessoal? Então, se você gosta de conteúdo de qualidade, não esquece de deixar o seu like, curtir e compartilhar o nosso canal, ok? E saiba que assim que eu postar um vídeo, você vai receber imediatamente, tá? Para quem não me conhece, eu sou Ana Carolina, sou tricologista naturopata e trabalho com a epigenética para que a gente possa alcançar esse bem-estar que só depende de nós, que somos totalmente responsáveis por ele, ok? E se você tem interesse e quer fazer um cardápio totalmente individual e personalizado,
tá? No meu WhatsApp 11 9635 12782, você pode ir lá e comprar o seu cardápio, tá? Totalmente personalizado e pode ser feito online. Olha que maravilha, né? Para que a gente tenha, tome conhecimento, tá, pessoal, do que nós estamos consumindo, tá? E o que pode nos estar prejudicando. Tem coisas que consideramos naturais, mas que pode estar sobrecarregando, tá? Essa, essas células, né? E tá atrapalhando todo o seu funcionamento. Não esqueçam que nossas células são usinas, tá? Elas têm memórias, que dependendo se ela está comprometida, ela vai continuar seus ciclos cada vez mais deteriorando, tá? E a gente tem a capacidade de fazer essa otimização celular, basta a gente querer. E essas memórias, né, pessoal, ela trabalha o campo físico e o campo emocional, tá? Que essas duas inteligências, a verbal, tá? A verbal através do que a gente fala, né? Dentro da nossa cabeça ou por fora mesmo que você tá me ouvindo, tá? A gente, nessa parte é a inteligência emocional que você consegue trabalhar, né? E a partir do momento que nós encaramos o mundo, né? A forma como nós aprendemos, isso interfere diretamente no corpo físico, tá? E assim, pessoal, entendam uma coisa, nós temos que sempre, tá? Mas sempre mesmo, trabalhar com aspectos que vão simplesmente desenvolver o planejamento, tá? O trabalho, a criação, a produção, tá? E o aprendizado. Esses 5 aspectos do sentido têm que estar sendo desenvolvido, tá? Para que você possa contribuir para essa saúde e esse bem-estar geral, ok? Se você começar a se alimentar melhor, tá? Otimizar, né, suas células, você vai se sentir melhor naturalmente, tá? E aí, conforme outros aspectos você vai trabalhando, você vai se sentindo cada vez melhor, porque a única coisa que fortalece realmente a nossa essência é o conhecimento, né? A nossa autocura, porque é isso que viemos fazer aqui, nos curarmos para poder curar o mundo, ok? Então, tenha um ótimo dia, tchau!